sorria, você está sendo filmado ou filmada, no caso, se você for uma mulher. Esta frase é uma constante em nosso cotidiano e a carinha da criaturinha sorrindo acompanha junto à frase. É uma constante em nosso cotidiano, nós que fazemos parte da sociedade digital. Mas você já se perguntou quantas vezes essas imagens foram úteis para se checar o agressor? Ou ainda, devemos rir porque estamos filmando ou porque estamos sendo treinados ou treinadas para sermos palhaços, palhaças? Estou fazendo esse vídeo para propor estes questionamentos e também por outras razões complexas. Em maio de 2006, um vídeo divulgado pela internet modificou completamente minha vida para pior. Eu precisei passar alguns meses em outro país para me proteger e também para proteger a minha filha. Em meados de 2006, da pior maneira possível, eu descobri que tudo o que eu fazia era filmado ocultamente. Alguém tinha posse dessas imagens e fazia delas a sua fonte de renda. Após esta descoberta, neste mesmo ano 2006, houve um intenso período de chantagens em torno da minha imagem. E houve também o furto de toda a minha vida pessoal online. Perdi perfis, blogs, comunidades virtuais, tudo foi furtado. Estava tudo sob o domínio de uma pessoa que não se identificava e que me enviava mensagens com o seguinte conteúdo: o que é meu, e o que é teu, é meu também. E risadas, muitas risadas. Desde 2006, eu tento chegar aos nomes das pessoas envolvidas, todos os nomes desses criminosos imundos. Pessoas canalhas e covardes, escondidas pela uma telinha de computador, pelo Scrum. Estes criminosos estão associados a partidos políticos e o preferido deles, eu posso até dizer, é o Partido Verde. Mas faz parte desse acordo muitos outros partidos bem menos discretos que o Partido Verde. E eu não sou a única vítima, mas eu sou uma das poucas pessoas que não se intimida a falar sobre o assunto. A organização criminosa é amparada por hackers e, obviamente, por juízes. Em 2009, eu perdi a guarda de minha filha. O problema não se resolveu até hoje, ela está alienada nos termos da Lei 3.212, alienação parental, é um problema muito grave. Ela já tem 15 anos de idade e tudo isso que aconteceu está diretamente relacionado a estes criminosos, os novos donos do espaço, do mundo. E também essa nova ordem de gerir processos virtualmente. Então eu estou agora há 3.316 dias sem a minha filha. A história é longa, não é possível endossar neste curto vídeo. Eu vou cortar uma parte da história, ok? Em março de 2017, ano passado, após ter sido novamente furtada virtualmente, eu decidi fazer um boletim de ocorrência por furto de senha. É um crime virtual. Existe uma delegacia específica para esse tipo de crime em São Paulo. E havia uma delegacia em Campinas. A de Campinas foi fechada. Em São Paulo tive problemas, eu não consegui fazer o boletim de ocorrência e acaba que eu tentei fazer o boletim de ocorrência na delegacia de Sumaré, no 3º distrito. A escrivã tirou onda com o caso. Então ela escreveu um boletim de ocorrência com erros crassos. Ficou impossível iniciar uma investigação da forma como ela redigiu o boletim. Então eu pedi a correção, ela se negou a corrigir e tentou me induzir a assinar o boletim com todos aqueles erros. Eu me recusei. Eu insisti pela correção e ela chamou o delegado, que inclusive já me conhecia, pois
eu estava sendo processada virtualmente. Alguém moveu um processo virtual para ter direito a levar a minha filha para um outro país sem a minha autorização. E eu não estava acreditando nisso, eu achava que aquilo era uma mentira. Então eu fui à delegacia, conferi se as pessoas envolvidas não eram criminosos. O delegado, na ocasião, me orientou a não fazer nada, disse que o processo procedia, era verdadeiro, e simplesmente pediu que eu ficasse aguardando algum tipo de correspondência por parte do Fórum de Piracicaba. Simplesmente aguardando. Por essa razão ele já me conhecia, mas ele também me conhecia porque eu havia feito um boletim de ocorrência por furto de um envelope. O envelope desapareceu, foi furtado dentro de casa, e esse envelope, teoricamente, foi escrito para minha filha, foi escrito para mim pela minha filha. Então ele desapareceu porque ele era uma prova. Desapareceu, eu fui lá e eu fiz um boletim. Então ele me conhecia, o delegado e a escrivã já me conheciam. O delegado veio, no caso da escrivã, ela chamou o delegado nesse dia. O delegado veio furioso, como um personagem de filme de comédia, porque somente uma pessoa no filme de comédia poderia ter aquele tipo de comportamento. Eu nunca vi aquilo de verdade, assim, antes daquela data, daquele dia, eu nunca tinha visto isso de verdade. Foi algo grotesco demais. E ele simplesmente gritou histérico comigo na frente das câmeras da delegacia. Ele me colocou para fora, gritando. Ele pouco se importava com a frase e com a câmera filmando, porque na frase está escrito: sorria, você está sendo filmado. Ele estava gritando, não estava sorrindo. Bom, enfim, era isso. Estava sendo filmado e ele não estava nem aí. Ele gritou, ele me insultou e me mandou ir para fora da delegacia aos gritos. Ocorre que ele gritou tanto que eu simplesmente fiquei igual estátua, eu paralisei. Eu não conseguia me mover com aqueles gritos todos, e até mesmo porque o cérebro demorou um pouco para entender a mensagem, que aquilo de fato estava acontecendo. Eu achava que não estava acontecendo. Então eu permaneci parada, sobre os efeitos dos gritos dele no meu ouvido. Ele então me prendeu pelos pulsos numa sala, me obrigou a sentar na sala e fez um boletim de ocorrência. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu sabia que ele ia fazer um boletim de ocorrência, ele já havia dito, mas eu não estava acreditando como ele poderia fazer isso, é muito abusado. E eu tive que permanecer sentada e sob vigilância de 2 funcionários da delegacia, como se eu fosse uma criminosa, uma pessoa muito perigosa, que estava lá sob o olhar daquelas pessoas. Fiquei lá, aguardando ele terminar o trabalho dele, chorando, tensa, nervosa, sem ter com quem conversar, sem ter para quem vou pedir ajuda. Naquela época, naquele momento, nem celular eu tinha. Bom, enfim, eu saí da delegacia, eu estava chorando, eu estava humilhada, e o dinheiro que eu tinha dava para ir para Campinas e voltar. Então eu fui até Campinas, eu fui até a Justiça, a Procuradoria de Justiça, peguei um ônibus de Campinas, fui até a Defensoria Pública, expliquei a eles o que aconteceu, peguei aquela fila, peguei a senha, demorou para atender, tudo mais, etc. E eu expliquei o que aconteceu, e a Defensoria Pública me enviou para o Ministério Público na cidade judiciária. Bom, eu fui até a cidade judiciária e de lá o Ministério Público me indicou fazer uma denúncia no Disque Mulher. Eu fiz a denúncia no Disque Mulher e pedi na denúncia que o filme do dia, ou seja, aquela fita lá com o delegado gritando, que ela fosse preservada, que fosse guardada. Era a prova que eu tinha contra o delegado. Após feita a denúncia, eu fui orientada a aguardar um contato com o Ministério Público de Sumaré ou com a Corregedoria da Polícia Civil. 3 meses depois, o Ministério Público de Sumaré me encaminhou à Corregedoria da Polícia Civil de Piracicaba. Em Piracicaba, eu fui encaminhada à Corregedoria de Americana. Eu moro em Sumaré, cidade vizinha americana. O Ministério Público poderia ter me encaminhado diretamente para Americana. Poupava-me o transtorno de arcar com a viagem e as despesas, né? Para no final ouvir que o assunto se resolveria em Americana. É muito complicado isso. Em Americana, na Corregedoria da Polícia Civil, eu descobri, depois de ter ido lá várias vezes, porque a pessoa, no caso, estava de férias, então ela não poderia atender. Então, depois de várias vezes,
eu descobri que as imagens com, teoricamente, o vídeo, né, o vídeo quando com os gritos do delegado com aquela pose única para delegar, uma pose que não existe, simplesmente o vídeo não existia. Sim, foi isso que ele me explicou. O vídeo não existe porque eles usam aquela câmera desligada, a câmera não está funcionando e é somente para intimidar. Foi isso que eles disseram. Então não havia imagem, não havia nada. Mas mesmo que houvesse a imagem, ele já havia me adiantado que a imagem seria muda, ou seja, eles filmam, mas não tem som, ou seja, se ele gritou, se ele não gritou, não sairia isso, a gente não poderia ouvir isso, ok? Aí nós continuamos a conversar e eu descobri que o que existia era um processo contra a minha pessoa. Então, eu estou sendo acusada de desacatar funcionária pública em exercício da sua função. Eu não desacatei, de verdade, eu não fiz isso. Eu já fui funcionária pública, eu conheço a lei e eu sei que não pode ser feito isso. O que aconteceu foi pior. Uma cidadã entrou numa repartição pública, no caso uma delegacia, para prestar queixa e foi expulsa, agredida verbalmente, né, foi insultada, zombada, humilhada e torturada psicologicamente. Porque eu fiquei presa naquela sala, sem saber o que estava acontecendo, sem saber de fato do que ele estava me acusando. E 30 minutos que você fica lá esperando, sem saber o que está acontecendo, é como se fosse 30 dias, é horrível. Né? E no final eu acabei descobrindo que eu estava sendo processada por desacato, ato que realmente eu não cometi. O pior é que eu tenho que provar que o abuso ocorreu por parte do delegado e da escrivã. Misericórdia, que gente canalha, que coisa que acontece que não deveria acontecer. A prova, entretanto, não existe. A prova seria o filme, seria esse filme, mesmo que não tivesse voz, mesmo que fosse um filme mudo, mostrava a atitude dele. Mas o filme não existe. Assim, soube na delegacia de Americana. A palavra do delegado tem poder de fé e o vídeo não existe. A palavra de um homem histérico, desgovernado, tem poder de fé. É isso, tem que aceitar isso. Mais recentemente, um amigo meu foi atropelado e o ato foi filmado. A imagem não foi liberada para investigação. É tudo bastante complicado, mas estava tudo sendo filmado. Recentemente também, em outubro do ano passado, eu fui em uma lotérica abrir uma conta poupança fácil. Poupança fácil é aquela poupança que se abre em qualquer casa lotérica, é uma poupança que você precisa levar apenas os documentos pessoais e um comprovante de endereço, somente isso. Mas me dificultaram ao máximo abrir essa conta. E após ter aberto a conta, a pessoa fez um número de senha, a caneta no papel e me entregou. Mas além de fazer esse número de senha, a caneta no papel e me entregar, as funcionárias tentaram me obrigar a assinar um contrato da Caixa e não me deixaram ler o contrato. Elas não queriam colher esse contrato de jeito algum e me intimidaram a assinar o contrato sem ler. Isso causou um problema, porque era um direito meu ler, e elas disseram claramente que eu fui a única pessoa que entrou naquela casa lotérica para abrir uma poupança fácil e leu o contrato, que as pessoas não leem. As pessoas simplesmente chegam lá, ela faz marco X, a pessoa assina e não reclama e vai embora. Então ela ficou muito aborrecida e elas tentaram me forçar, saíram do lugar em que elas estavam, chama-se baias, né? Elas saíram das baias e vieram me intimidar para assinar sem ler. Quando eu tentava ler, elas me perturbavam, gritavam, como se eu estivesse fazendo algo completamente fora do comum e estivesse atrapalhando o fluxo de clientes, que nem tinha cliente naquela ocasião. Muito bem. Na lotérica também tem câmera, tem aquele recadinho, sorria, você está sendo filmada. E eu sabia que elas estavam sendo abusadas, mas elas estavam muito confiantes, obviamente, porque a imagem está na lotérica, a imagem pertence ao dono da lotérica, mas de qualquer forma, eu poderia pedir essas imagens em juízo, foi o que eu fiz. Eu fui até Campinas, sim, eu fui até o Poder Judiciário da Justiça Especial e solicitei essas imagens. É o Juizado Especial Civil Federal. Eu solicitei essas imagens, eu tentei abrir um pequeno processo contra elas, mas
eu fui barrada. A pessoa, né, o funcionário que trabalha ainda, né, nesse local, no caso, ele me barrou. Ele não permitiu que eu entrasse com ação. Ele me pediu para voltar, ir até o PROCON, fazer reclamação no PROCON, somente depois de esperar a resposta do PROCON e a decisão do PROCON, aí sim eu poderia tentar pedir a imagem. Mas a resposta do PROCON poderia demorar 3 meses, e o prazo para deletar a imagem são 3 meses. Então ele dificultou ao máximo que eu pudesse entrar com essa ação, e acaba que eu não entrei com essa ação, entendeu? Foi isso que aconteceu. Sorria, você está sendo filmada ou filmado. Essa frase é sempre comum em nossa sociedade monitorada por câmeras, mas quando precisamos dessas imagens, acontece o que aconteceu comigo. Sim, aconteceu comigo, mas eu tenho certeza que acontece também com muitas pessoas, mas não necessariamente essas pessoas vão vir a público e elas vão falar. Alguém que tem posse da imagem, no caso os donos ou outras pessoas que, né, têm acesso à imagem, quando é o caso, eles deletam a imagem desaparece para não comprometer uma pessoa importante. É isso que eles fazem, simplesmente é isso. Bom, com tanta tecnologia, o material humano que temos no poder é ultrapassado. Continuam escolhendo seus bodes expiatórios, privilegiando alguns descaradamente por questão de apadrinhamento, e outros são obrigados a confessar crimes que não cometeram. Na primeira audiência que eu tive, tentaram me fazer confessar a culpa e varrer as ruas da cidade. Bom, eu estou aguardando a segunda audiência. A verdade é essa. Preciso de ajuda, isso é um problema, mas, né, em todos os lugares eu tenho que ver essa carinha e tenho que ler essa frase: sorria, você está sendo filmada. Eu sou a Dilma do Nascimento Pereira.